Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Barreal e que história é essa de que ele vai ser comprado pelo Cruzeiro, né? Até porque o jogador tem um valor fixado, né, de 20 milhões de reais e a tendência é que muito em breve o Cruzeiro faça essa compra em definitivo. Por quê? Vou explicar aqui para vocês, vou mostrar também até quando o Cruzeiro tem essa sua prioridade. Quero falar também de um zagueiro do Boca Juniors que está em reta final de contrato e eu acho esse cara aqui excelente. Eu acho que chegaria, por exemplo, no Cruzeiro, mesmo estando bem de zagueiros, né? Eu acho que por ser uma opção livre, cara, seria muito interessante como complemento de elenco sensacional. E para terminar também tem sobre o Villalba, né? Será que o Cruzeiro vai comprá-lo junto ao Argentino Júnior? Enfim, vou mostrar aqui para vocês, até porque é um jogador que tem, né, chamado muita atenção e ganhou um carinho da torcida, vamos colocar assim, muito rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês então os números do jogador, ó, pelo gol. Só antes disso, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo. Então vamos mostrar aqui os números dele, que foi titular na ausência do Zé Ivaldo e fez, né, uma boa partida contra a equipe do Botafogo. Entrou também contra o Juventude e Bragantino, mas foi bem no finalzinho, né, mais para fechar a casa ali mesmo. Foi titular também em outro jogo que eu gostei dele, foi nessa partida contra o Corinthians. O Villalba, os últimos 2 jogos que ele jogou como titular, o Cruzeiro ganhou os 2, né, por 3-0, o que demonstra um desempenho muito interessante do atleta. Também dá pra ver, ó, como titular tinha tempo que ele não jogava, o último foi contra o Atlético Mineiro e agora essa sequência é contra Corinthians e Botafogo, mas vale lembrar, teve também nesses duelos que ele sempre entrou no final, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, ganhando uma, vamos colocar assim, uma sequência mais interessante nas últimas 10 rodadas para cá com o técnico Seabra, porque ele estava bem esquecido, mas eu sempre gostei dele, eu sempre falava bem aqui do jogador e agora tem voltado, né, a ser uma peça muito importante. Não acho que ele vai ganhar o lugar de ninguém na zaga, acho que o Zé Ivaldo e o João Marcelo são excelentes, mas é excelente, né, você ter uma opção assim, igual o Villalba, para entrar no segundo tempo. Se tiver uma suspensão, ele pode entrar pelo lado esquerdo e deixar o João Marcelo na dele, ou se o João Marcelo tiver suspenso, né, colocar pelo lado esquerdo também. Então é muito interessante. A única questão que eu não acho o Lucas Villalba completo é pela altura, né, porque para zagueiro ele é baixo, vamos colocar assim, que tem 1,79 m, né, quase 1,80 m. A média dos zagueiros é sempre 1,86 m, 1,88 m, mas ainda assim o Cruzeiro é um time até que está alto. Ano passado eu achava mais baixo, pelo menos tem outras posições ali para repor. Enfim, né, na temporada passada foi bem, 45 jogos pelo Argentino Júnior, sempre jogando com uma linha de 3. Ele até era um zagueiro pelo lado esquerdo, parecido com o que o Cruzeiro fazia com o Eduardo Brock, com o Pesolano na Série B, tá? Então é basicamente aquilo. E o Cruzeiro então que fez uma contratação excelente, né? O Pedro Martins na época merece os créditos porque foi um valor que eu gostei muito. Primeiro, o Cruzeiro pagou 2 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e a opção de compra é de 4 milhões de reais, tá? Então é um valor que eu acho bem baixo, 6 milhões de reais no total para ter o atleta, já pagou os 2 mesmo, então vamos considerar apenas 4 milhões para você ter um jogador que é titular, que pode vir a ser titular e quando precisa, né, tem demonstrado um bom futebol. Eu não ficaria surpreso se, por exemplo, como o Villalba tem sido mais reserva, tem 29 anos, o Cruzeiro deixar para resolver essa sua situação até novembro, até porque ele não está sendo titular. Mas eu não ficaria nada surpreso se o Barreal, por exemplo, no mês que vem, em setembro, vamos colocar assim, ele já estivesse um encaminhamento para sua compra em definitivo e eu vou mostrar aqui os motivos para vocês. Só antes disso, eu quero destacar aqui a Esportiva VIP e os próximos jogos que vão ter. Aqui, inclusive, que eu deixei para vocês, ó, jogos olímpicos, né? De Paris, as seleções principais. Então tem boas cotações. A França venceu a Nova Zelândia e a Espanha venceu o Egito, com uma cotação total de 2. Eu até fiz a aposta de R$ 30 para voltar quase 60. Tem também os próximos jogos do Cruzeiro, o clássico contra o Atlético Mineiro, a vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,94. Já fiz minhas apostas para esse jogo contra o Fortaleza também. Você pode apostar para o Cruzeiro vencer as duas, ó, uma cotação bem alta também, de 3,76. Eu vou aqui nesse jogo contra o Atlético, vamos colocar R$ 30 para o Cruzeiro vencer, voltando 58,20. Para você começar então na esportiva, o link está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$ 1, tá? Você já pode começar, então lá R$ 1, Gustavo, é R$ 1. Você pode apostar aqui, selecionar alguns times para vencer esses próximos duelos. E vamos ver, esses aqui, ó, vamos lá, uma cotação total de 49, ó, R$ 1. Se acontecer tudo isso, volta 49,39, tá? Eu vou até colocar 10, vai que volta. Esses dias eu acertei um aqui que quase bateu. E aí acertei uma que voltou quase 60 também, foi interessante.
Então vamos falar aqui agora sobre o Barreal, né? Tá aqui, ó, 20 milhões de reais. Cruzeiro quer ativar a opção de compra de Barreal e permanecer com o jogador. Eu já tinha feito um vídeo aqui recente falando para vocês sobre essa possibilidade, até porque o Barreal tem jogado muito bem. Depois daquele gol dele contra o Corinthians, ficou evidente isso, né, que o Cruzeiro tem que comprá-lo quanto antes. E agora esse golaço contra o Botafogo, nem só pelo gol, né, mas pela atuação em si que ele tem feito e pela versatilidade do Barreal, eu acho que não ficaria surpreso se o Cruzeiro comprasse ele o quanto antes. Bom negócio também, até porque hoje ele está avaliado em 5 milhões e meio de euros e o Cruzeiro tem uma opção de compra de 3 milhões e 700 mil euros, então 20 milhões de reais. É um negócio muito interessante. O Cruzeiro não pagou nada para ter ele de empréstimo, então ele chegou de graça, vamos colocar assim, nesse vínculo. É claro, deve ter algumas cláusulas também de obrigar alguma compra ou algo nesse sentido, mas se ele ter chegado só de empréstimo de graça, que contratação, viu? Sinceramente, muito bom mesmo. No Brasileirão, 14 partidas, 8 como titular, 2 gols marcados e 3 assistências, né? Então os números dele aqui, no Campeonato Mineiro ele jogou 3 vezes só e a Copa Sul-Americana 5, mas o que ele tem feito mesmo, a diferença, é no Brasileirão, né? Que tem crescido muito de produção com o Seabra, ainda mais quando ele entrou para fazer essa função por um ponta pela meia. Cara, ficou muito interessante esse desempenho dele, né? Dá pra ver aqui, ó, que na Sul-Americana mesmo, ele era muito mais ponta esquerda. Já no Brasileirão, ele tem caído muito por dentro, né? Essa ausência, por exemplo, quando o Cruzeiro teve de um centroavante, colocando o Barreal à frente dos dois volantes e deixando o Matheus Pereira como um falso 9. Ele funcionou muito bem nessa posição, ou pelo lado esquerdo, igual aquele gol dele, né? Quando ele estava atuando, até porque o Cruzeiro não estava com o Arthur Gomes. Então, eu acho que essa compra dele vai sair muito em breve. É claro, o Cruzeiro não tem uma pressa, tem a opção de compra até o final de dezembro, tá, desse ano. Não precisa comprar agora, né? Estamos gravando esse vídeo aqui em julho. Mas eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro em setembro, por exemplo, já encaminhasse essa compra. Ainda mais se ele seguir apresentando esses números, né? E seguindo como titular. Já é deixa eu ver aqui, sexto jogo seguido como titular. É isso, né? Basicamente é isso. Fora ainda os outros jogos que ele já estava sendo titular desde a Sul-Americana contra a Universidade Católica. Então, acho que vai ser uma baita compra, vai sair até barato. E assim como o Cruzeiro fez com o João Marcelo, que o João Marcelo tinha empréstimo até o final desse mês de julho. O Cruzeiro já deu ali em maio, final de maio, já estava encaminhando a sua compra. O Matheus Pereira da mesma forma. Em janeiro desse ano já estava em encaminhamento do Ronaldo junto com o Al-Hilal para a compra dele, sendo que é até julho. Então, raramente os times deixam até o final. O único caso que o Cruzeiro deixou até o final foi do Bruno Rodrigues, que logo depois foi vendido também para o Palmeiras. Enfim, você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Barreal, 24 anos de idade. Vamos falar agora então sobre essa opção que está livre no contrato e eu acho que joga muito, tá? Que é o Nicolás Valentini, 23 anos de idade. Eu acho que pode ser uma opção muito interessante para a zaga do Cruzeiro nesse ano, que tem contrato só até o dia 31 de dezembro no Boca Juniors, tá? Então já pode assinar um pré-contrato nesse ano. Não tem jogado com frequência, acredito eu que é muito por conta dele não ter renovado esse seu vínculo. Então assim, para que o Boca Juniors vai deixar, né, o jogador jogando, sendo que ele não vai render nada pro clube? Então acho que acabou tirando ele justamente por conta disso. Dá pra ver que ele até vinha sendo titular em fevereiro, em março, mas deu no início de abril, quando já não vinha encaminhando para uma renovação, ele nunca mais entrou em campo. Ele que tem só 23 anos, canhoto, 1,87 m, jogador que tem muitos pontos positivos. Canhoto que sabe sair jogando e ele tem dupla nacionalidade italiana, né? Argentina e italiano. Ou seja, se ele for vendido para um clube da Itália, da Espanha, da Inglaterra, ele não ocupa vaga de estrangeiro. E tem um valor de mercado hoje de 6 milhões de euros, né? Então 30 milhões de reais, 33 milhões, é muito interessante. Ano passado, quando o Boca Juniors chegou na final da Libertadores, ele jogou, né? Foi titular, 37 jogos e um gol. Já passou também várias competições com a categoria de base da seleção argentina, né? Jogou o pré-olímpico quando classificou para as Olimpíadas. Pelo visto ele não foi convocado para as Olimpíadas, pode ser até que ele esteja, né, com algum problema físico aqui e eu não estou sabendo, mas ainda assim eu sei que ele só tem esse contrato até dezembro. Já vi alguns outros times monitorando essa situação do Valentini, já vi especulações dele aqui no Brasil no Palmeiras, mas foi só, acho que não passou disso, não teve proposta oficial e eu ficaria de olho. Acho que seria um jogador que, nossa, para a zaga titular hoje, ele seria titular, Gustavo? Olha, a fase do João Marcelo e do Zé Ivaldo é muito boa, mas eu acho que esse cara aqui ainda joga mais, tá? Eu acho que tecnicamente ele ainda é melhor e para um médio e longo prazo pode ter uma venda absurda, né? De um jogador muito promissor. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo é o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1 nesses próximos jogos que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês.
e outras sugestões que estão também aqui na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!